Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Barão da Copa. Eu sou o Arlindo e olha quem está aqui conosco. Eu sou o Vitor Fernandes. Bem-vindos, pessoal, Bora na Copa. Eu sou o João Victor. Bom, vamos começar contando da origem da Copa do Mundo. O primeiro torneio da Copa do Mundo aconteceu em 1930 no Uruguai e antes disso o principal torneio de futebol era a Olimpíada, que o Uruguai era o atual bicampeão olímpico e aí ele se propôs a ser o anfitrião daquela edição de Copa do Mundo, que disponibilizando a pagar hospedagem, passagem, construir um estádio, tudo do bolso do próprio país. E aí naquela edição era só 3 seleções que participaram, só da América do Sul e da América do Norte Central e da Europa. Não tinha nenhuma seleção da Ásia, nem da África, nem da Oceania. E aí não tinha eliminatória também, os países eram convidados a participar. Então não é igual hoje, que cada continente tem uma classificatória, eliminatória e cai. E é aí o Uruguai foi o campeão e em 34 foi a primeira Copa que teve uma expansão maior. Que aí a seleção africana e as seleções africanas foram incluídas, que foi o Egito, foi o primeiro país africano a participar da Copa do Mundo. E em 38, né, foi a Índia Oriental e Holandesa, que foram o primeiro país asiático a participar do torneio mundial. Né? Em 34, a Itália se sagrou campeã pela primeira vez e em 38 foi a primeira bicampeã do torneio. Né? E muito por conta disso, porque ela era um país sede, aí teve muita polêmica na época por causa do Benito Mussolini, que teve muita influência na época da ditadura, que fez ela se consagrar campeã. Né? E aí nessas duas edições já aumentou para 16 seleções cada uma, e aí era fase de grupo, depois mata-mata até chegar na final e 2 times e o quem ganhasse era o campeão. Né? E em 42 e 46 não teve Copa do Mundo por causa da Segunda Guerra Mundial que estava acontecendo na época e ela só foi voltar a acontecer em 1950 no Brasil. A Copa de 1950 no Brasil, ela vem para reforçar aquele estereótipo, né, que estava sendo criado do futebol no Brasil, né? O futebol começava a virar um elemento nacional. E na época o presidente do Brasil era o Getúlio Vargas e ele decide trazer essa Copa para o Brasil até com essa forma de alavancar ainda mais o futebol como um elemento de identidade nacional. E dentro dessa Copa do Mundo, a primeira aqui no nosso país, a gente teve a construção do Maracanã, um dos templos do futebol, né, um dos estádios mais icônicos do esporte. E dentro dessa Copa, dessa competição também, a gente teve uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro. Em 1950, o Brasil chega até a final da Copa e acaba perdendo dentro do Maracanã, com quase 200 mil pessoas ali acompanhando aquela final. E o Brasil acaba perdendo essa final, que virou um momento de vergonha. E naquela época, a seleção brasileira jogava com a camisa branca. Não existia esse uniforme, como a gente está usando, da tradicional amarelinha. A seleção canarinho ainda não existia. Até pela facilidade da época, o uniforme que usava era o branco. Mas depois desse episódio, né, da derrota dentro do Maracanã, dentro de casa, para o Uruguai, o episódio ficou conhecido como Maracanazo. A seleção brasileira abominou o uniforme branco e deixou de usar por muito tempo. Foi voltar a usar agora, 2019, né? Foi que a seleção brasileira volta a usar a camisa branca. E aí, daí pra frente, o Brasil adota a camisa amarela. Em 54, a história acaba sendo um pouco a mesma ainda, né? A camisa amarela ainda não é alçada ao topo do mundo. A Copa da Suíça, a Alemanha Ocidental foi quem conquistou aquela Copa, em cima da Hungria. Uma final um pouco estranha ali, né? Vários jogos, meio manipulada ali para que a Alemanha Ocidental ganhasse essa Copa. E em 58, a primeira Copa do Brasil, aí onde a camisa amarela é alçada ao topo do mundo. E ali a gente tem o Pelé
com 17 anos, sendo o jogador mais jovem a marcar um gol em Copa do Mundo até hoje. Ele é o detentor desse recorde. E ali o Brasil acaba conquistando sua primeira Copa contra a Suécia. E nessa história a gente fala, a camisa amarela foi alçada ao topo do mundo. A gente pensa que foi isso que aconteceu, mas não. A camisa que o Brasil jogou na final foi uma camisa azul, porque a Suécia, o país que a gente enfrentou na final daquela Copa, também jogava com uniforme amarelo. E o Brasil teria que jogar com o seu segundo uniforme, que na época era o branco. E tava todo mundo com medo. Não, a gente não vai jogar mais uma final de branco, a gente não pode perder mais uma final. Aí tem uma história até um pouco folclórica, né, que o chefe de delegação da seleção naquela época, ele meio que desesperado, ele tem um momento de uma iluminação, assim, ajoelha para rezar, e a hora que ele abre os olhos, ele se depara com a imagem de Nossa Senhora. E ele fala, tá aí, a gente vai usar o manto sagrado de Nossa Senhora, a gente vai usar o uniforme azul. Então a seleção brasileira conquista seu primeiro título, não com a tradicional amarelinha, mas sim com a tradicional camiseta azul do Brasil, que ela traz todo esse significado do manto sagrado de Nossa Senhora, né? E depois, em 62, o Brasil conquista novamente a Copa do Mundo. O único país a conquistar de maneira consecutiva 2 Copas. O Pelé acaba se lesionando e quem assume o protagonismo é o Garrincha, né? O Brasil sempre com vários craques, sempre com grandes jogadores no time. Muito interessante o que você falou, Victor. E em 66, a anfitriã, que era a Inglaterra, ficou sagrou campeã com um gol meio polêmico na final, né? Um gol conhecido como o gol fantasma, que no 11 minutos do primeiro tempo da prorrogação, o atacante inglês chutou a bola, bateu no travessão, pingou na linha e o juiz deu o gol. E aí tava 2-2, aí acabou indo 3-2 o jogo. E aí, nossa, E, continuando. E aí uma curiosidade interessante dessa Copa é que 4 meses antes, a taça do torneio foi roubada. E aí tinha a federação inglesa estava desesperada atrás da taça, começou a oferecer recompensa para quem encontrasse e não achava de jeito nenhum. E aí ela criou uma réplica para entregar pro campeão na época. E aí, só que a curiosidade é que um cachorro encontrou ela, o dono estava passeando com o cachorro e ele encontrou ela embrulhada num jornal embaixo de um arbusto. E aí esse cachorro meio que foi dado como um herói. Aí depois que a Inglaterra ganhou a Copa do Mundo de 66, ele foi convidado para participar do jantar com os jogadores campeões. Então ele estava lá no jantar com os jogadores, com a delegação, com todo mundo. E em 70, a Copa de 70, no México, onde o Brasil foi campeão, que por muito que é considerada a melhor seleção de todos os tempos, o melhor time, tinha 5 camisas 10 daquele time lá, o Pelé, o Tostão, o Rivelino, o Gerson, o Jairzinho, todos camisa 10 de seus respectivos clubes. Né, o Carlos Alberto Torres, o lateral direito, que era o capitão daquela seleção, e tinha o Zagallo como treinador, que foi campeão em 58 e 62. E foi a primeira Copa que foi transmitida a cores para o mundo inteiro. Né? Antes era tudo em preto e branco, e aí essa foi a primeira Copa que foi transmitida a cores. E chegando a 74, que a Copa foi na Alemanha Ocidental, onde a própria anfitriã foi campeã com um time inesquecível de Gerd Müller, Beckenbauer, que foi campeã em cima da laranja mecânica do Cruyff. E é histórico pela campanha da Alemanha batendo o favorito, que querendo ou não, aquela laranja mecânica está na história até hoje como uma das maiores seleções que nunca ganharam uma Copa. E depois, em 78, a gente chega na tão polêmica Copa de 78, que foi na Argentina, onde estava tendo uma ditadura militar. E muita gente liga a vitória da Argentina, que se sagrou campeã no próprio país, com a ditadura. Ligando a ameaça que tinham do governo por parte de outros times, suborno, até o jogo polêmicaço com o Peru e a troca de horários com o jogo do Brasil para saber quantos gols precisariam fazer.
E aí eles acabam engatando uma goleada no Peru de 6-0, que o goleiro do Peru era argentino e causou todo esse alvoroço que até hoje todo mundo tem um pé atrás com essa Copa. Mais uma Copa que teve influência da ditadura, né? É. E também é importante falar que foi a primeira com a taça com o visual de hoje em dia. Que foi a primeira depois da Rolis Guimê ser roubada 2 vezes, já ser derretida. Que eles trocam o troféu e também trocam o formato. E aí a gente chega a 82 também, na Espanha, que a Itália acaba se sagrando campeã, eliminando um Brasil muito forte, que todo mundo fala também que era uma era de ouro do Brasil, que tinha Zico, Sócrates, que acabaram ficando para trás. É o Brasil que inspirou Guardiola. Né? Então. E também é importante lembrar que foi a primeira Copa que teve a expansão para 24 seleções, que foi um formato aderido até pouco tempo atrás. E teve um momento marcante nessa Copa que foi a desgraça de Rio, né? Rio. E aí foi essa história que na fase de grupo, do grupo Argélia, Chile, Alemanha e Áustria, a Alemanha perdeu para a Argélia e a Argélia tinha ganhado do Chile e da Alemanha. Então ela estava se classificando. E para a Alemanha se classificar e a Áustria também, a Alemanha tinha que ganhar da Áustria de 1-0, não podia ganhar demais. E aí meio que eles fizeram um acordo antes do jogo. E aí, porque o jogo da Argélia com o Chile tinha sido um dia antes, então eles já sabiam o que eles tinham que fazer. E aí, em menos de 10 minutos a Alemanha marcou o gol, aí ficou o resto do jogo um tocando pro outro, ninguém atacava, sabe? Ninguém corria, todo mundo ficava tocando. Aí depois disso criou uma lei, né, que até hoje tem essa lei que todo último jogo de fase de grupo é ao mesmo tempo. Para não acontecer isso, e não só da Copa do Mundo. Em outros torneios, tipo ponto corrido, como o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions, toda a última rodada que é ponto corrido é tudo no mesmo tempo os jogos. E aí depois disso a gente chega em 86. Copa histórica no México, principalmente histórica para o Diego Maradona, né? Porque ele consegue chegar e levar a Argentina à final com a famosa La Mano de Dios, que foi o gol mais polêmico, eu acho, que da história do futebol. Mas sim, tirando a mão de Deus, o Maradona joga muito nessa Copa, um feito que acaba não se repetindo na Copa seguinte. Já em 1990, a Copa aconteceu na Itália, quem foi a grande campeã foi a Alemanha Ocidental, mas a surpresa daquela Copa foi o Camarões, liderado pelo Roger Milla, que acabou eliminando justamente essa Argentina campeã de Maradona e chegando até as quartas de final, sendo o primeiro país africano a chegar tão longe. Aí depois da Copa de 90 a gente vai para uma Copa que é muito querida, até para nossa geração. Muita gente lembra da Copa de 94, como esquecer também o Tafarel, o baixinho Romário. O Brasil chega desacreditado para aquela Copa e acaba sendo campeão de uma maneira heróica, e com o Roberto Baggio perdendo o pênalti na final da Copa. Assim, um dos poucos pênaltis perdidos na carreira por Roberto Baggio. O homem que morreu de pé. Foi justamente na final da Copa de 94, sagrando o Brasil campeão e colocando o nome de Romário na história, Tafarel, Dunga, tantos nomes icônicos para nossa seleção. E aí, em 98, a gente também tem uma Copa que o Brasil chega até a final, essa transição de gerações, né? Um Brasil de Romário agora transicionando para uma época mais de Ronaldinho, já chegando essa época... Ronaldinho, quando eu falo, é o fenômeno, né? Porque o Ronaldinho, para nossa geração, é o Ronaldinho gaúcho. Mas naquela época o Ronaldinho era o fenômeno. Então, era essa transição, né, de gerações. O Ronaldinho já estava naquela equipe e acaba não jogando a final. É tanto aquele polêmico... ele acaba indo para a final, mas ele convulsiona um dia antes. Tem toda aquela questão de se soubesse o que acontece nos bastidores, ficariam enojados. Muita gente cria conspirações sobre essa Copa do Mundo, mas quem foi a grande campeã foi a França, liderada pelo Zidane, em cima da seleção brasileira. E aí a gente vai... Peraí, perdão. Não, e agora a gente vai para 2002,
que foi a primeira Copa do Mundo na Ásia, né, no Japão e na Coreia do Sul. Né, o Brasil se torna a primeira seleção a chegar em 3 finais de Copa do Mundo seguida, e o Kaku, que era o capitão, foi o primeiro jogador a chegar em 3 finais de Copa do Mundo seguida. Ele jogou, em 94 entrou, ele não era titular, mas em 98, 2002 ele já era titular. E essa seleção era, tipo, muito estrelada, além do Kaku, tinha o Ronaldinho, o Rivaldo, o Roberto Carlos, aí tinha o Kaká e o Dida no banco, o Rogério Ceni, sabe, esses jogadores que marcaram uma geração, uma era no futebol brasileiro e no futebol mundial. E algo que deixa nessa conquista mais histórica é a lesão que o Ronaldo, fenômeno Ronaldinho, sofre antes da Copa do Mundo, que ele machuca o joelho. Tinha muita dúvida que ele ia jogar ou não o torneio, aí ele recupera muito perto, tinha muita essa polêmica, vai chamar o cara que comer, que meio que jogar, que não sei o que, aí o Filipão vai lá, bate o martelo, fala, eu vou chamar, chama, deixa o Romário de fora, que também tinha muita expectativa do Romário ir, e o Ronaldo, ele vai lá e acaba com a Copa do Mundo, ele é o artilheiro, marca 8 gols, 2 gols na final, que torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, naquele momento. E aí, calando a boca de todo mundo, chega na final, cai com aquele corte de cabelo icônico, né? Acabando com uma Alemanha que tinha grandes jogadores, mas já era mais longe daquela Alemanha que ganhou há muito tempo atrás. Né? E uma curiosidade que tem é que na estreia da França, que era a atual campeã, ela perdeu para Senegal, que era o estreante daquela Copa do Mundo, que é uma vitória lembrada até hoje, né, pro povo de Senegal, que foi uma coisa tipo incrível, primeira participação do país em Copa do Mundo, primeira partida dele, vai lá e já ganha da atual campeã do mundo. Né? Aí tem muita polêmica também nessa Copa, por causa da campanha da Coreia do Sul, que chega na semifinal eliminando Espanha e Portugal, e Itália e Espanha, perdão. E aí, só que tem muita polêmica, porque muito erro de arbitragem, muito favorecimento, na época tinha muito esse debate, favoreceu porque é um país cético, não sei o que, país asiático, e aí, né, mas a gente não pode deixar de falar que tinha um craque, né, da Coreia do Sul, Park Ji-sung, que é um ídolo do Manchester United, mas que teve essa campanha meio manchada por causa dessa polêmica. Em 2006, a grande geração italiana, com o Buffon no gol, com o Cannavaro, que foi eleito o melhor do mundo naquele ano, o Pirlo, e aí no banco tinha o Del Piero, o Inzaghi, o Rossi, né? E essa geração conseguiu ser campeã do mundo no pênalti em cima da França, que foi a última Copa do Mundo do Zidane, tinha muita expectativa, né? De logo em seguida daquela final ele se aposentou no futebol, né? E também é uma Copa muito doída pro povo brasileiro, porque tinha o quadrado mágico, muita expectativa do quadrado mágico, e cabe um elenco no papel muito bom, que não conseguiu mostrar em campo a qualidade que tinha no papel. Acho que junto com a seleção de 82, e se a nossa geração talvez não ganhar uma Copa, né? A gente não sabe o resultado dessa Copa ainda, talvez sejam as gerações brasileiras que mais amagam, né? De grandes craques que não foram campeões de nada, né? Que geraram muita expectativa, né? Sim, que no final acabou não tendo. A gente não foi feliz. Não. E aí em 2010 teve a Copa do Mundo de 2000 lá na África do Sul, que é uma Copa muito marcante, muito por causa da música também, da Shakira. E aí tem a bola, Jabulani, que também era terrível, um jogador, um goleiro, sabe, criticavam muito ela, que ela fazia uma curva fora do normal. Consagrou o Diego Furlan, né? E aí, e nessa Copa foi uma final que teria um campeão inédito, tanto a Holanda, tanto a Espanha chegaram na final, nenhuma delas eram campeões do mundo naquela época. Daí a Espanha era um time fora, tipo, o time titular impecável, né? Tinha o Casillas, o Puyol, o Piqué, o Sérgio Ramos, Busquets, Xavi, Iniesta,
que marcou o gol do título, 1-0, né? Mas também a Holanda também era um bom time, que tinha o Robin van Persie, que tinha o Robin, que jogou no Bayern de Munique, o Sneijder, o Robin, que perdeu talvez o gol do título quando estava 0-0, né? Ele e o Casillas cara a cara e ele errou aquele gol, que ele já disse que amarga ele até hoje, né? É um trauma pra ele. E aí tem uma curiosidade também que foi a Copa que meio que o Uruguai voltou ao protagonismo, né? Bicampeão do mundo, bicampeão olímpico, na época que a Olimpíada tinha um peso de Copa do Mundo. Já fazia muito tempo que não tinha uma campanha de destaque, ficou de fora de muitas Copas. Chegou nessa Copa, conseguiu chegar na semifinal, num jogo histórico da parte de final, eliminando a Gana, que o Suárez salvou o gol em cima da linha com a mão. Com a mão. E aí- Importante lembrar. e aí o jogador da Gana errou o pênalti, foi pro pênalti e o Uruguai conseguiu se classificar, sendo eliminado na semifinal pra Holanda. E aí eu vou vir com uma pergunta pra vocês dois. Vocês já ouviram a frase deixa que lá em casa a gente resolve? Ah, sempre tem essa mística, né? Em casa é hora de resolver as coisas. Então vamos pra 2014? Não, não vamos não. Não vamos. O que tinha pra dar errado? Bola brazuca. A gente tinha uma seleção com o menino Ney vindo aí, Centenário da seleção brasileira. centenário. A gente vinha com o estádio novo reformado, Maracanã novo reformado, uma Arena Corinthians nova. A gente tava preparado, não tava? Ah, eu tinha uma expectativa grande. Eu acho que muito mais por ser no Brasil do que. A volta do Felipão também. Volta do comando da Felipão. seleção, o último campeão. Então vamos pra realidade, então? Então, o Brasil chega a trancos e barrancos, mas consegue chegar na semifinal. E todo mundo muito eufórico. A Copa é nossa, né? A gente tá em casa. Só que aí a gente se depara com a Alemanha. A Alemanha de Neuer, Philipp Lahm, de Schweinsteiger, de Khedira. Toni Kroos. E esse meio-campo não marcava bem, segundo alguns aí. Né? Então. Só que a sorte que a gente tinha é que o Dante conhecia os alemães. Então, em pleno Mineirão, a gente sofre o trágico 7-1, que, cara, é de se apagar da história do Brasil. Ou de se aprender, né? Que tinha o Bernard, alegria nas pernas também, substituto do Neymar. A gente lembra que o Neymar machucou nessa Copa, né? O Zuniga acaba Sim. dando uma entrada que quase tirou o Neymar da Copa e do futebol. Tem tanto aquela entrevista que ele fala um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pro outro, e não andava mais, fraturando, acho que foi a 7ª vértebra. Foi. E aí o Neymar... 2 centímetros pra dentro, não dava mais. E a gente perdeu o maior craque, talvez a única Copa que ele chega 100% fisicamente. É a primeira Copa do Neymar e ele, no jogo mais importante, a gente acaba não tendo o melhor jogador daquela seleção. Tanto que ficou aquela mística, quem que vai substituir o Neymar? E muita gente fala, o Bernard era quem tinha a alegria. Além do Neymar, a gente perdeu o capitão, que era o Thiago Silva, que aí colocou o Dante. Que conhecia. Conhecia os alemães. E pra lembrar como que a gente foi mais humilhado ainda, a gente perdeu tudo nesse jogo. Além de tomar 7-1 em casa, ainda teve o Ronaldo, que perdeu a artilharia da Copa pro Klose, exatamente nesse jogo. E aí a Alemanha foi pra final com a Argentina de simplesmente Lionel Messi. Imagina, a Argentina campeã do mundo em 2014 com Messi aqui no Brasil. Sorte que pelo menos isso os alemães fez pela gente, né? Agora uma pergunta. Quem acha que o 7-1 foi pior que o Maracanã ou não? Eu não tive no Maracanã, eu nem... Então. Não sei se eu posso falar alguma coisa, mas o 7-1 acho que é uma marca muito pesada para a história do Brasil, né? No Maracanã a gente ainda não era a seleção que a gente não era pentacampeão. Querendo ou não foi uma goleada, né? A gente era a seleção pentacampeã no seu ano centenário, perdendo a Copa dentro de casa para a seleção alemã de 7-1. Então é muito vergonhoso isso. Eu já vejo ao contrário. Que uma final em casa, no Maracanã, muito lotado, e a expectativa a 1000. A gente nunca foi campeão. Eu acho que o Maracanaço ainda dói mais.
histórico do Brasil Eu acho em que casa. tem mais consequências também, né? Que foi tão vergonhoso que a gente mudou até a cor da Sim. camisa. E bem que depois do 7-1 a gente não teve tantas grandes mudanças no como é que funciona a seleção brasileira, né? Bom, voltando ao foco. A Alemanha vence, né? Com 1-0, placar baixíssimo para um jogo onde ninguém queria perder, mas com um gol histórico do Götze. E voltando ao Brasil, a gente tem também o jogo contra a famosa seleção belga, né? A geração que ia ser a nova geração vitoriosa do futebol. Que acabou, no futuro a gente não viu tanto isso, mas na época tinha um baita time. Kompany, Courtois, Lukaku, De Bruyne, que, bom, já adiantando, não gostou muito do Brasil na Copa. Foi maldoso com a gente. E que a geração belga também que não durou muito, né? Que cai logo na próxima fase. E aí temos uma final inédita, que chega a Croácia na final. Surpreendendo todo mundo. Isso sim que foi a geração croata. Rakitic, Modric jogando muita bola, futuramente sendo bola de ouro. Aquela Copa, a Croácia ela classifica todas no pênalti, né? Sim. Todas as fases de mata-mata, a Croácia se classifica nos pênaltis, chega de maneira heróica até a final contra a França. E aí a França com uma geração também, não vamos dizer ruim, né? Com o Mbappé voando, pegando alguns recordes do próprio Pelé. Griezmann, o que o Griezmann jogou nessa Copa não tá escrito. Tá. E aí não deu muito pra Croácia, né? Aí foi França bicampeã do mundo. E aí a gente passa para 2022, né? A última Copa que a gente teve, a Copa de 2022, uma Copa que aconteceu no Catar, com todas as controvérsias, mas foi uma Copa um pouco diferente. Foi uma das primeiras Copas, uma das únicas também, que se foi possível assistir todos os jogos, né? Até em loco, quem estava acompanhando em loco poderia assistir todos os jogos em loco. Até teve o Lucas Tilt, né? Que foi todos os fez jogos. essa proeza. Porque por conta do Catar ser um país muito pequeno, as distâncias de percorrer de um país para o outro, ali, de uma cidade para outra, de um estádio para o outro, era muito pequena. A maior distância de um estádio para o outro era de 20 minutos. Então, para você imaginar, no Brasil, a maior distância de um estádio para o outro era um voo de pelo menos... Um jogo no Amazonas, o outro no Rio Grande do Sul. E aí, em 2022, mais uma eliminação doída para a seleção brasileira. O Brasil acaba caindo para essa própria geração croata, que foi finalista. Uma geração mais velha, mais desgastada, né? E é aquilo que todo mundo esperava do Neymar, ele faz numas quartas de final, faltando 4 minutos ali na prorrogação. Ele faz um gol, tira um gol do nada, um gol antológico, que todo mundo naquele momento ficou crente que o Brasil ia ser campeão. E aí logo depois o Bruno Petkovic empata. Faltava 4 minutos. Faltava 4 minutos, empata para a Croácia, vai para os pênaltis. O Neymar não bate o pênalti e a gente acaba sendo eliminado para a Croácia, ele desperdiçando 2 pênaltis, né? O Rodrigo desperdiça a primeira cobrança e o Marquinhos desperdiça a quarta. E aí a final dessa Copa do Mundo foi entre França e Argentina, que eu arrisco dizer, coloco minha mão no fogo e falar, acho que foi uma das melhores finais que a gente já teve na história de Copa do Mundo. Um 3-3 absurdo, marcando ali o Messi versus o Mbappé, né? Aquela velha geração para essa nova geração. Mbappé que sempre foi o colocado a postulante desse novo cargo de o rei da geração, né? E ele enfrentando justamente o Lionel Messi numa final. E aquela final não tinha como, tinha que ser do Messi. Ele junto com aquele time que blindou o Messi, falou, vamos jogar pro Messi, vamos ganhar essa Copa pelo Messi. Era um time muito mais coletivo, né? Muito coletivo. E aí a gente tem o Dibu brilhando no último minuto e nas defesas de pênalti, né? Um 3-3 com o Mbappé, faz 3 gols, Marco converte o pênalti ainda na... Isso que eu ia falar, é importante lembrar, hat-trick do Mbappé com o gol nos pênaltis ainda, 4 gols se a gente for pegar o total. E aí a Argentina se sagra grande campeã, sendo a última campeã. E agora a gente chega na Copa de 2026. O que espera para a Copa de 2026? Eu vou deixar aqui a pergunta para vocês. Vocês estão confiantes no Brasil? Quem que vocês acham que é o favorito para essa Copa de 2026?
Minha opinião, Portugal vem forte, tá? Papai Cris tá querendo entrar na competição junto com o Messi. Portugal vem com uma geração muito boa. Uma molecada nova, algum mais experiente, tem o Bruno Fernandes que tá... Tem o trio do PSG, Então. o Nuno Mendes, o Vitinha e o João Neves. Eu aposto em Portugal. Eu acho uma boa geração também, mas eu acho o treinador meio fraco, eu acho, o treinador de Portugal. Eu acho que eu tô com muita expectativa na Espanha e na França também, que ela tem 3 times praticamente no mesmo nível. Eu acho que tem bons times, mas vou falar pra vocês. Vou ser caseiro, vou puxar sardinha pro nosso lado. Acho que não tem jeito pro Brasil. Essa Copa de 2026 está sendo, por enquanto, marcada por esses conflitos que estão acontecendo entre Irã e Estados Unidos. O Irã falou que não vai participar da Copa. Hoje o Infantino confirmou que o Irã vai sim participar da Copa do Mundo. Então, O Irã, ele pediu para não jogar nos Estados Unidos, então eu acho que vai ter, estão tentando essa recolocação. lembrando que é uma Copa do Mundo que vai acontecer em 3 países sedes, né? Não é só nos Estados Unidos, acontece nos Estados Unidos, com jogos no México também, O e México, jogos no Canadá. o México é o primeiro país a sediar 3 Copas do Mundo. 70, 86 e agora 2026. A expectativa é grande, a gente não pode falar muito sobre a Copa de 2026 porque tá para acontecer. A gente fica com a grande expectativa e com a esperança da 6ª estrela vir pro escudo da seleção brasileira. E mais uma vez a Itália fora da Copa do Mundo. Mais uma vez. Vai Brasa, então? Vai Brasa. Tomara. Então é isso, obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima.